e o anúncio oficial já está pronto, e a negociação vai ser selada a qualquer momento. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do retorno do presidente BAP, que vai bater o martelo e definir a última proposta que o Flamengo vai fazer pelo Paquetá. Vou falar de Thiago Almada. Isso porque o técnico Diego Simeone colocou o jogador no mercado e disse sim à possibilidade dele deixar o Atlético de Madrid. Também, no jogo entre Flamengo e Volta Redonda, eu pude apurar que Thiago Almada pode ser o reforço surpresa do Mengão nessa janela de transferência. Eu tô chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que tá rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos e minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Eu vejo que muitas pessoas passam pelo canal e não são inscritas. Então eu queria a sua atenção. Queria que você observasse, se o botão tiver escrito inscreva-se, é porque você não é inscrito. Clica nele, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, demais no nosso crescimento. Começar o vídeo aqui falando do jogo. Infelizmente, o Flamengo perdeu para o Volta Redonda de 3-0. O jogo poderia ser 5-0, no segundo tempo o Flamengo tomou incríveis 4 gols, 2 gols foram anulados por questões de impedimento e 2 gols validados. O jogo já estava 1-0, terminou 3-0, e pode acontecer com essa derrota, uma mudança no planejamento. A informação que o planejamento inicial do Flamengo era que os profissionais só voltassem no dia 28 de janeiro, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Porém, a situação do Flamengo na tabela vai ficando um pouco complicada, e com isso, os profissionais, ou alguns profissionais, podem ter aí a sua volta antecipada para o jogo, quem sabe de quarta-feira contra o Vasco. O departamento de futebol, inclusive, está estudando junto com a comissão técnica do treinador Felipe Luiz, para saber como é que vai ficar essa situação. E eu queria perguntar a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, se você fosse diretor do futebol do Flamengo, o que você faria? Manteria o planejamento da pré-temporada de só começar a jogar a partir do dia 28 de janeiro? Deixaria os garotos da base jogar contra o Fluminense, jogar contra o Vasco, jogar contra o Sampaio Corrêa, independente do que fosse acontecer no Campeonato Carioca? Ou você interromperia a pré-temporada e voltaria com o elenco principal para jogar pelo menos esses 2 clássicos que tem pela frente? Coloca, por favor, nos comentários. Eu quero saber a sua opinião é muito importante para nós. Eu falei no meu pós-jogo e eu volto a repetir. Se eu fosse diretor do Flamengo, eu não voltaria com todo mundo, mas eu voltaria com alguns jogadores. Começaria a jogar ali com um time mais mesclado entre jogadores, profissionais e jogadores da base. Por exemplo, o Vitão, eu acho que poderia estar jogando o Campeonato Carioca. O goleiro Andrew, que chegou agora, poderia estar jogando o Campeonato Carioca. O Ayrton Lucas na lateral esquerda porque o garoto machucou o ombro. Ou Everton Araújo, ali no meio campo, poderia estar jogando. O Alan poderia estar jogando. O Michael poderia estar jogando. Jogadores que não costumam jogar no time principal, eu acho que poderiam e deveriam estar jogando o Campeonato Carioca, fazer um mesclado, fazer um bem bolado ali. Queria saber a sua opinião. Se você fosse dirigente do Flamengo, o que você faria? Essa questão do planejamento é crucial. A pré-temporada é fundamental para evitar lesões ao longo do ano e preparar o time fisicamente. Mas o estadual também tem seu valor, principalmente pela rivalidade e pela necessidade de dar ritmo de jogo. O equilíbrio é a chave. Interromper a pré-temporada pode ser um risco, mas deixar o time perder pontos e confiança também é. A diretoria tem uma decisão difícil pela frente. Falar sobre o Wallace Young, porque o fato do jogador não ter jogado gerou muitas dúvidas e muitas expectativas sobre o anúncio oficial do Red Bull Bragantino que até agora não saiu. O que acontece é o seguinte, gente, a informação que chega é que o Red Bull Bragantino está resolvendo e ajustando os últimos detalhes internos para fazer o anúncio oficial do jogador. O jogador já se despediu do Flamengo na partida contra o Bangu e a tendência realmente é que ele feche lá no Red Bull,
já que estava tudo acordado, tudo acertado e ele não foi sequer relacionado para o jogo, só não aconteceu ainda o anúncio oficial. Por falar em anúncio oficial, deixa eu falar de um anúncio oficial que já está preparado. A negociação pode acontecer e ser fechada a qualquer momento, inclusive nesta terça-feira. Eu tô falando de Michael, que está muito próximo de deixar o Flamengo para o Santos. A informação é que o jogador já está vendo mudanças para a Baixada San, mudança, né? Sua mudança de casa, daquela coisa toda, de levar roupa, levar tudo para a Baixada Santista. Tem conversado bastante com o Neymar e com o Gabigol, e a tendência é que ele chegue no Santos para ocupar a vaga deixada por Guilherme no ataque do Peixe. As negociações estão num estágio muito avançado. O Flamengo obviamente não fez nenhuma força para poder segurar o Michael e pode ser sacramentada a qualquer momento, inclusive a qualquer momento desta terça-feira. Então fica ligado aí, por isso que eu falo que é importante você ser inscrito no canal. É importante você ter o sino ativo, porque quando as coisas acontecem, a gente abre plantão urgente. A gente vai sempre manter vocês muito bem informados. Vamos mudar de assunto e falar agora sobre Thiago Almada e Lucas Paquetá. Falar agora sobre Lucas Paquetá antes do Thiago Almada, o que acontece é o seguinte: é aguardado pelo departamento de futebol o retorno do presidente BAP, que tirou uns dias aí na Europa, tá retornando hoje. Para quê? Para dar o veredito de qual será a proposta que o Flamengo vai apresentar por Lucas Paquetá. É claro que uma proposta desse tamanho, superior a 30 milhões de euros, dependia ali da última canetada do presidente BAP. O Flamengo já teve algumas reuniões com o West Ham, com o Paquetá, já está tudo ajustado. Tudo certo entre o Flamengo e o jogador. Agora o Flamengo só tem que fazer essa última proposta para o West Ham para sacramentar a negociação. A tendência é que essa proposta seja autorizada e aprovada pelo presidente BAP, que, como eu disse, retorna hoje. O Flamengo deve pegar essa autorização do BAP, ir lá e fazer a proposta para o West Ham e avançar ainda mais na negociação, avançar ainda mais no negócio e, quem sabe, nos próximos dias, já fechar também essa situação envolvendo o Lucas Paquetá, que também está deixando todo mundo ansioso, está deixando todo mundo nervoso, todo mundo quer que o Flamengo feche logo com o Paquetá, que resolva logo com o Paquetá e que acabe também essa agonia logo aí de situação envolvendo o Lucas Paquetá. Uma outra coisa que eu preciso falar ainda sobre a situação envolvendo o Lucas Paquetá é que o jogador não foi relacionado, e o que se fala no West Ham e também na mídia inglesa é que o jogador não veste mais a equipe, a camisa do West Ham. Vamos ver o que de fato vai acontecer envolvendo o Lucas Paquetá. Vamos mudar o assunto e falar agora do Thiago Almada, porque tem novidades sobre o Thiago Almada. O Diego Simeone, ele disse que sim, o Almada pode deixar o clube. Hoje, o Atlético de Madrid vai jogar contra o Alavés e o que acontece é o seguinte, a tendência inclusive é que o Almada seja titular nesse jogo de hoje. Eu vi alguns, torcedores do Atlético falando que seria uma boa hora para ele mostrar o valor dele e tal, aquela coisa toda. E o Diego Simeone, na entrevista que ele deu, ele disse que praticamente ele disse assim, o Almada tá no mercado e se chegar a proposta nós vamos negociá-lo. E aí, o que acontece? No jogo, tava conversando com algumas pessoas, eu falei, vem cá, e o Almada? Vocês não procuraram saber? Vocês não fizeram absolutamente nada? E o que me falaram foi o seguinte, olha, o Almada, ele pode ser uma contratação surpresa que o Flamengo vai fazer. Pode ser, não estou dizendo que vai ser. O que acontece é o seguinte, o primeiro desejo do Almada, a prioridade número 1 do Almada, é permanecer na Europa, é permanecer no futebol europeu, e o Flamengo já sabe que a janela do futebol europeu fecha antes da janela aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a janela vai até março. Então assim, tem os primeiros dias de março. Então assim, a janela no futebol europeu fechando, acaba as opções para o Almada lá no futebol europeu, o que pode facilitar uma volta dele para o futebol sul-americano, consequentemente uma volta dele para o Brasil. Então o Flamengo espera o fechamento da janela europeia para ver se algum clube vai fazer uma proposta, para ver se algum clube vai conseguir tirar ele do Atlético de Madrid, para depois disso o Flamengo pensar em qual movimento faria para tirar o jogador de lá.
Não diz que o Flamengo vai fazer movimento, também não diz que o Flamengo vai contratar o Thiago Almada, mas dentro do Flamengo a informação que eu recebi é basicamente essa, que o Flamengo segue aguardando e monitorando de longe, já que o desejo do jogador é para permanecer lá. Então, se o Flamengo chegar agora, o Flamengo pode tomar ou não do jogador. O jogador pode dizer que não quer voltar e aí acabou. Não tem mais negócio. Mas é melhor esperar. Ah, não chegou nenhuma proposta da Europa. O Flamengo chega e fala: olha só, vamos voltar para a América do Sul. Já que a Europa não chegou a nenhuma proposta para você, vamos voltar para a América do Sul. Isso pode acontecer, é uma possibilidade que aconteça. É uma estratégia que o Flamengo pode usar aí e ter o Thiago Almada como uma contratação surpresa. Flazoeiro, mesmo se contratar o Paquetá, você acha que pode contratar o Almada? Eu acho que sim. O BAP diz que o Flamengo tem R$1 bilhão para contratar jogadores. Por enquanto gastou só 50 milhões, então tem 950 milhões de reais aí para poder gastar em contratação. Se o Paquetá chegar realmente por 35 milhões de euros, vai dar ali uns 200 milhões, ainda vai ter 700 milhões para poder gastar na janela de transferência. Então assim, o Flamengo tem totais condições de contratar o Almada num projeto dele ser substituto do Arrascaeta, fazer essa sucessão do Arrascaeta e o Paquetá, ele chega ali para jogar de ponta, de meia, de segundo volante. O Paquetá ele chega muito para ocupar a função que era do Gerson, de jogar em diversas posições do campo. É um jogador muito habilidoso e aí o elenco ia, né? E aí o patamar do elenco ia ficar insuportável. O time do Flamengo ia ficar simplesmente insuportável se isso acontecesse. Vamos ver o que vai acontecer. É óbvio que na medida que eu vou descobrindo as coisas e apurando, eu venho trazendo aqui as informações para vocês, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Lembrando que se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo para você se inscrever no canal. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!